Beleza, estamos gravando aqui. Estou com o estilista aqui, João Calazans. Falei, pronunciei certo? Sim, João Calazans. Nosso grupo, para vocês aliados, estão super convidados a participar. Tá? Fala da sua história, fala do motivo que você entrou na aliança, para inspirar outros também. Né? E tem um bate-papo aí descontraído entre a gente. Então participem, entrem nas reuniões, façam também as perguntas. Tá bom, aliados? E aí, João? Tudo bem? Boa noite. Então, Boa eu noite. tenho 41 anos, atualmente moro Oi? na cidade de Divinópolis, Minas Gerais. Divinópolis. Eu nasci na cidade de Lagoa da Prata. Eu mudei para Divinópolis com 21 anos, que foi minha primeira ruptura, né? Quando eu me tive que me soltar da minha família para poder vir para Divinópolis, para trazer, caçar novos horizontes, novos ambientes. E as coisas para mim foram acontecendo assim, eu não tinha muito uma noção do que eu buscava, mas eu corri atrás. Eu não tinha uma Esquema de irmãos? perspectiva. Nós somos cinco irmãos. Eu Cinco perdi, irmãos. eu perdi minha mãe com 6 anos de idade. Aí meu pai casou novamente. A gente tem uma madrasta que chama Regina, que foi uma mulher muito importante na nossa vida, que cuidou da gente com muito carinho, muito amor. Qual a Foi uma- idade? Qual a idade? Eu tinha 6 anos. 6 anos. Poxa, muito Seis. jovem. E os meus irmãos são mais velhos do que eu. E meu pai casou novamente. E minha madrasta foi uma mãe pra gente. Ela foi muito carinhosa, cuidou bastante da gente. E com 13, 14 anos eu aprendi a costurar. Fui trabalhar em fábrica de fogos de artifício, lá na região de Santo Antônio do Monte. Com 21 anos foi quando eu vim para Divinópolis para poder fazer a faculdade de moda e me mudei para cá. Foi quando eu tive, né, minha primeira ruptura com a minha família. E aqui eu tô até hoje, vai fazer já 21 anos que eu tô aqui. Montei minha empresa, minha confecção. Trabalho no segmento de eventos, faço vestido de noiva e vestidos de festa para 15 anos, para madrinhas, para formandas. Sou bem conhecido na região. Tenho uma marca bem sólida, né? Por ter bastante tempo de mercado e privilegiado por toda a região, atender clientes do Brasil todo que a gente faz vestidos. Legal. A sua empresa tem quantos funcionários hoje? 28. 28. É vinte e Caramba. oito interno, né? E tem os pessoal que são terceirizados, que são as bordadeiras, modelista, pessoas que fazem trabalho por fora pra gente. Seu segmento é muito competitivo? É bem competitivo. A gente tem competição tanto de pessoas locais, como pessoas fora, e como também peças importadas, né? Existem muitas empresas lojas de segmento noiva, que trabalham com peças importadas, que trazem de fora, tipo Barcelona, Paris, muita coisa da Espanha total lá daquela região. Então a gente tem bastante concorrente. Quando você imagina, assim, por exemplo, você tem um ateliê, que É um chama? ateliê. A gente fala ateliê de vestido de festa, né? É uma fábrica. Uma fábrica. E aí, quando a gente pensa assim nisso, a gente fala assim, mesmo na minha ignorância, né? Por que você não está, por exemplo, num centro como Belo Horizonte, ao invés de estar no interior, digamos assim? Tá. O que aconteceu? É igual eu comentei com você no começo, né, da nossa conversa. Não foi algo que eu fui planejando, tipo assim, depois que eu vim para ali para Aliança, as pessoas sempre falavam comigo assim, missão, visão e valores. Eu nunca conseguia muito bem descrever essas questões. Eu só vou conseguir me conectar mesmo, entender o que é uma missão, o que é uma visão, o que são os valores, o que são as relações que a gente descreve claramente depois da aliança. Antes da aliança, eu não tinha muito essa percepção de criar um plano e dar sequência por esse plano. As coisas para mim Sei. elas foram acontecendo. Eu fui buscando, né? Essa semana até comentei que vi dos vídeos de uma pessoa que participou nos nossos vídeos semanais da Aliança Divergente, que ele fala que ele percebeu que ele sendo uma pessoa prestativa, que as coisas aconteciam para ele. No meu caso foi a mesma coisa. Eu sempre fui uma pessoa muito prestativa e muito gostava, sempre gostei muito de fazer pro outro. E eu sempre também tive uma Hum. disciplina financeira muito grande. Então, por esses fatores, as coisas foram acontecendo, eu fui sempre doando muito e fui conseguindo Aham. montar uma rede de network, de tudo. E fui ficando na cidade, como as coisas foram acontecendo, por aqui mesmo fui ficando.
Cheguei a fazer já alguns trabalhos em Belo Horizonte. Só que Belo Horizonte também é maior, tem mais universo, mas tem mais competitividade também. E o pessoal vem de fora aí te procurar, Tem, então? a gente faz vestido pro Brasil inteiro. Que legal. A gente faz E vestido. hoje o cara tem que ir até você ou você consegue fazer alguma coisa online? Então, eu consigo fazer atendimentos online, consigo fazer a primeira triagem e tudo. Como a gente desenvolve uma peça sob medida, a gente trabalha com um tipo de vestido mais personalizado, ele precisa de partes presencial. Ele não tem como ser 100% online. Quando a gente faz os hobby, faz as peças de praia, essa sim a gente consegue estar trabalhando sem ser presencial. Mas quando se trata de um vestido de noiva, a gente já fez para fora já fiz na época da pandemia, principalmente, eu fiz muito vestido para os Estados Unidos, mas não tem aquela entrega 100% igual quando eu trabalho presencial. Mas e aí, como que faz, por exemplo, o cara tá lá no sul, como que você resolve isso? Você vai até lá ou ele vai até você? Não, quando a pessoa do Sul me procura, a gente faz primeiro uma triagem por videochamada. E eu gosto de ser muito claro, né, com a cliente, ser muito honesto com a negociação que eu vou fazer com ela, porque quando ela chegar até mim, ela já sabe claramente o que ela vai encontrar. Você já tem que ir até você, ou você tem que ir até ela. Não, ela tem que vir até mim. Eu, Ela tem que ir até você. isso. Já aconteceu de eu ir até algumas clientes, mas é bem mais difícil eu sair até a cliente. Vamos dizer que 99% a cliente precisa vir até mim, por devido ao fato que eu tenho uma grande demanda. Hoje, Sei, vamos dar um exemplo, eu consigo atender em média, assim, 80 noivas por mês, eu tenho uma procura de 350. entendi. Então, eu não consigo atender a demanda. Eu, com um ano de antecedência, por exemplo, eu já quase não tenho vaga para o outro ano seguinte. Então, eu tenho É, uma. porque o pessoal se antecipa bastante, né, o projeto, né? Ninguém É, casa do dia para noite, né? sim, o pessoal se organiza bem. Hoje em dia ainda acontece bastante casamento em 6 meses, 5 meses, 8 meses. Mas geralmente o pessoal procura com um ano de antecedência. É, normalmente. E você sempre gostou dessa parte aí de desenvolvimento pessoal? Então, o que que acontece? Igual eu comentei, eu perdi minha mãe muito cedo. Minha madrasta era costureira, ela é bordadeira. Na minha adolescência, a gente bordava em pano de prato, em toalhinha de bebê, nome de bebê, palavras de bebê, coisas evangélicas que a gente. Meu pai foi criado na igreja evangélica, meu pai é pastor de igreja. Então a gente desenvolvia quando tinha enxoval de bebê os nomes, alguns detalhes infantis, tudo em ponto cruz. Então minha madrasta me ensinou a bordar ponto cruz, ela sempre costurou. E a gente fazia esse tipo de bordados para vender para fora. Com 14 para 15 anos, eu fui trabalhar numa fábrica de foguete, que é na cidade de Santo Antônio do Monte, que fica a 40 quilômetros de Lagoa. Eu ia e voltava todos os dias e eu estudava à noite. E só que Uhum. eu sempre continuei costurando. Aí eu fazia concerto final de semana, tinha períodos que eu parava um pouco mais, tinha período que eu trabalhava um pouco mais. E o concerto começou a me dar muito dinheiro. Chegou, quando eu fui fazer quase 20 anos, eu entendi que costurar para fora compensava muito mais questão financeira. E tinha liberdade também de fazer meus horários, tudo, do que na fábrica. Aí eu saí da fábrica, fui trabalhar fazendo concerto, costurando roupa para fora. Mas com 16 para 18 anos, já tinha um gosto muito grande para moda, para desfile, revista, campanhas de moda. Até sem ter muito uma noção sobre isso, mas já gostava bastante. Figurino, dessas coisas todas. Aí quando eu Você vim para fez Digital curso? Studio. Isso ou não? Você Oi? tem que fazer curso ou você foi mais aprendendo, Não. trabalhando e foi desenvolvendo? O curso para costura, eu cheguei a fazer na minha adolescência, né? Quando eu tinha ali meus 14, 16 anos. Cheguei a fazer com uma mulher que chama Celeste Jordani, que é em Lagoa da Prata, que ela dava curso para fora, corte de curso, costura, essas coisas. E na medida que eu fui no dia a dia costurando, fui aprendendo muito. Mas eu fiz um curso superior de moda pela Faced, que são 4 anos. Já fiz vários cursos de extensão de modelagem, de costura, de desenvolvimento de croquis, de desenho. Fiz curso com um japonês que chama Junakao, que é em São Paulo também, que é um cara muito crânio da moda. Cheguei a fazer alguns cursos com ele também de moda. Preciso estudar. Só ter bom gosto ali, ou só entender. Se você não souber pôr a mão na massa, na prática, ali, você acaba não dando conta de ter controle, sabe? Sei. E curso de desenvolvimento pessoal, você fez algum ou a aliança foi a primeira que você entrou? Então, eu já cheguei a fazer outras mentorias dentro da empresa, né? Que a empresa vinha, dava mentoria, você conversa com a pessoa, tipo como se fosse uma terapia, ela estuda como está o funcionamento da sua empresa, estuda seu comportamento, vai te fazendo. Mas da forma que a Aliança Divergente trabalha é a primeira vez.
Mas assim, o que diferenciou então a sua experiência da Aliança Divergente para as outras trabalhos que você desenvolveu? Porque a Aliança Divergente, quando eu conheci ela, eu tava até pensando essa semana dentro do carro, né? Que tava totalmente perdido, sabe? Eu acho que vai fazer um ano que eu estou na Aliança Divergente. Eu tava num processo desacreditado da vida. Mesmo tendo uma empresa grande, trabalhando muito, sendo uma pessoa muito requisitada, eu tinha perdido assim, a vontade da vida. Não vou dizer que eu tinha alguns pensamentos suicidas, nunca tive esse tipo de pensamento, mas estava vivendo, tipo, empurrando um dia sobre o outro, não via muito graça, não tinha planos, não tinha projeto, não pensava em montar um plano de vida para mim, um plano de negócio. Aí um dia aleatório, não lembro como bem a situação foi, eu cheguei a ver um vídeo do Ramon, eu acompanhava ele de vez em quando na internet, acompanhava muito o Elton, via muita coisa do Elton na internet, mas coisas bem assim, rasas. Aí uma vez que ele estava fazendo aquela semana que ele faz, né, para poder mostrar o trabalho, falar sobre a aliança, eu decidi assistir os 3 dias de live. Aí no primeiro dia de live, que ficou até quase meia-noite, eu falei, não, eu quero isso pra minha vida, não tem como não querer isso pra minha vida. Que foi onde eu falei, não, quero estar na Aliança Divergente, eu preciso estar com esse pessoal, quero acompanhar o trabalho, porque tudo que ele falava trazendo pra mim. Que é onde eu sempre tive muita dificuldade com a questão das relações. A minha situação das relações funciona como? Conheci você e eu quero ser o melhor. Mas às vezes você não quer o melhor. O que você quer não é o que eu quero. E aí, às vezes, eu queria insistir com a pessoa, eu queria pôr a pessoa no lugar que ela não quer estar, eu queria empurrar. Então, as minhas relações sempre eram muito bagunçadas. Em todos esses quesitos. Se chegasse pra mim e me contasse um problema seu, eu queria te ajudar a resolver esse problema. Eu com 50 problemas meu, você me contava um seu, eu queria largar os meus 50 pra te ajudar com um. Você entende? É assim Eu mesmo. tinha Ô, de resolver Renato, o seu fica à vontade. problema. Renato, fica à vontade de perguntar também para o João, tá? Ah, beleza, beleza. Ei, tudo bem? Boa Tudo noite. bem, João? Joia? Boa noite, Belezinha? Márcio. Boa noite, João. Joia? Joia. E aí começou a mudar, então, isso. E você já falou essa mudança, que é uma mudança bem legal. Isso. E como que foi quando os seus funcionários, quando sentiram essa mudança? Qual foi a reação deles? É, tipo, ela foi uma coisa meio que gradativamente, né? Do dia a dia foi acontecendo, alguns comportamentos que eu vinha tendo de não conseguir me separar as coisas, elas perceberam diferença, elas percebem mais no dia a dia, na hora que vai fazer alguma reunião, elas têm essa percepção um pouco dessa ruptura, né? Que eu tenho com elas ainda, tem muito a melhorar, eu tenho muito a buscar para conseguir no dia a dia ali, né? Tá sendo melhor. Mas igual o próprio Helder falou, né? Não existe um teto concreto, assim. Cheguei aqui e acabou. Não, constantemente estou em mudanças e melhorias, preciso de ter mais permissão e todo esse conjunto. Vai fazer um aninho já que você está na Acho que aliança, vai fazer não? um ano, não lembro a data certa, sabe? Até fiquei de depois estar olhando, mais ou menos entre médio de junho a agosto foi quando eu entrei. Legal. É um ano. Um ano é legal. É, vai No fazer um começo foi ano. difícil, assim, para você engrenar, ou já foi pegando e fazendo tudo? Então, no começo eu fiquei muito empolgado, né? No começo eu queria consumir tudo no único dia, eu queria maratonar tudo. Aí eu fui vendo que se eu puxasse informação demais, bagunçava a minha cabeça. Aí eu queria os áudios diários, eu ficava até ansioso para poder chegar o dia seguinte de ouvir o áudio diário. Aí eu me foquei bastante durante uns 3, 4 meses ali. Depois dei uma deslizada, depois foquei de novo. Esses últimos meses agora também dei uma deslizada. E agora eu voltei com tudo de novo. E é muito assim, ó. Se eu fico uns 4, 5 dias. O áudio diário eu escuto todos os dias. Mas se eu fico sem assistir às aulas de reforço e tal. Quando eu volto, quando eu vejo uma aula, me dá um gás muito grande, sabe? Me cria sonho, me cria desejo, me cria vontade de conquistar as coisas, me cria vontade de estar em lugares que eu não estou, me cria vontade de estar bem, de cuidar de mim, de cuidar das coisas que estão em volta de mim, coisa que eu tinha perdido antes. Mas as Antes, aulas do marca-passos ou os encontros que você falou, que ficou meio confuso, os encontros de reforço de impulso ou os vídeos do marca-passo? Do então, marca-passo, o que te dá mais. tanto os vídeos do Marca-Passo me ajudam muito, sabe? Eles me trazem ali uma inspiração para me ter mais vida, ter mais cuidado comigo mesmo, ter bons relacionamentos, ter boas negociações com as coisas. Mas aqueles encontros diários que eles fazem, acho que na segunda e na quinta-feira, geralmente eu não vejo eles na hora, eu vejo eles depois gravado. Eles também me trazem muita vontade de conquistar as coisas, sabe? De estar lutando ali para que eu consiga ter boas relações, ter bons limites para poder, os limites bem claros
para que eu consiga desenvolver e crescer mais. Sei. E é legal os encontros, Sempre porque tive você muito vê, medo né? das pré-quedas, sabe? Nossa, as pré-quedas eu ficava assim, desesperado, com muito, muito medo, entendeu? Você tem noção hoje que a pré-queda já é boa, já perdeu esse É medo ou um não? pré-salto, né? Ela te desenvolve para poder trazer você mais para frente ali e tudo. Mas É, eu tenho tem, muito, eu sou tem a muito metódico, sabe? que vai, que cai, né? Quando você não observa e vai repetindo, e tem a pré-queda que dá o salto que você falou, né? E como que está a sua relação com as pré-quedas hoje? Então, quando eu entrei na Aliança Divergente, no começo tava tudo muito confuso a minha vida, sabe? Muito bagunçada, com muitos problemas na empresa. E quando acontecia os problemas na empresa, eu ficava muito. Quando eu falo problema assim, porque ter uma empresa no Brasil, você mexer com pessoas, material, comandar pessoas, acho que todo lugar tem suas demandas do dia a dia, né? Não, não é que a minha empresa é uma confusão, não. Tem as rotinas diárias ali, só que eu sou muito metódico, eu me cobro muito. Sou muito exigente com tudo. Até a Aliança Divergente para muitas coisas também, nesse sentido, me ajudou muito, porque eu tinha um limite de cobrança muito metódico, e quando não acontecia daquele jeito, eu sofria muito. Agora eu tenho uma outra visão, não tenho esse sofrimento mais. Aquele momento vai ter que ser aquele ali, vai ter que ser daquela forma. Depois eu vou melhorar, eu vou pegar aquilo como bacana para poder me ajudar e vou estar me organizando para que as coisas sejam melhor. E aí a questão que Legal, mais me desnorteava era essa. legal. É, você vê os encontros, por exemplo, de impulso, né? Os encontros de reforço, você vê que geralmente os de impulso vêm muito convidados, né? O pessoal que é de Sim, fora. sim, Alguns são da aliança, outros não. E você vê que então que assim o lance de ser divergente ou ter atitude divergente não necessariamente são de pessoas que estão, né, na aliança, mas são pessoas sim. que têm uma mente divergente, né? Isso é bem legal. As pessoas elas vêm, pessoas que, principalmente o de impulso, né, que eles não dão impulso mesmo a pegar, são histórias inspiradoras, né? De fato. É, são histórias que te fazem você sonhar, você buscar ali, correr atrás. Uma das coisas, por exemplo, eu saí de uma origem muito simples, de uma origem muito humilde. Eu vim de uma escola pública. Quando eu cheguei numa universidade, tive um professor que chegou a falar uma vez, né, numa coordenação, que era um analfabeto, que não sabia como que eu estava ali. Ele, tipo assim, ele tá aqui porque ele tá pagando a mensalidade, mas ele é analfabeto. Ele não sabe ler direito, ele não sabe escrever direito. E tinha uma coordenadora que falou: olha, ele tem as dificuldades dele sim, como com a escrita, com montar os textos, com essa apresentação teórica, mas não existe outro dentro do curso que tenha a criatividade dele. A criatividade dele sobressai a todos. É muito notório quando ele faz uma apresentação de alguma coisa, a garra que ele faz as coisas, a garra que ele mostra. Isso é um diferencial dele. A escrita, ele vai ter outras pessoas para escrever para ele. Porque ele é inteligente na questão de desenvolver, ele é inteligente na questão de se apresentar. A escrita para ele vai ser o de menos. Eu vejo muito Elton às vezes falando sobre isso também, porque até hoje tem uma dificuldade, às vezes, um pouco para escrever, mas com a universidade me ajudou muito, né? Eu aprendi muito, eu tive que me dedicar bastante, esforçar muito, para que eu conseguisse concluir ela até o final. Então, a partir do É, terceiro mês ali, eu já estava bem mais desenvolvido, mais aprendido. Porque até a. Vamos supor, até eu entrar na faculdade, eu nunca tinha lido um livro inteiro. Depois que eu fui entrando na faculdade, que eu li vários livros, participei de várias palestras, de vários textos, vários cases para poder eu me desenvolver como pessoa e para eu aprender muita coisa. esse ponto que você colocou, a empresa, a escola pública, né? É uma coisa bem latente no Brasil, principalmente, em países onde as pessoas têm dificuldade, a gente percebe isso, né? Porque você vê, em um país onde as pessoas, a maioria das pessoas, eles não conseguem, né, ter uma ascensão legal social, aquela pessoa que está com um pouquinho, a tendência dela é se achar é a síndrome do pequeno poder, né? Ela se acha o supra-sumo, né? Esses dias eu me mudei agora recentemente de casa, eu moro no Butantã, aqui em São Paulo, e aí o que acontece? O meu vizinho, ele é um desembargador, né? E aí o que acontece? Um dia desse eu tinha compromisso, sábado, e eu fui sair de casa, tinha um monte de carro no frente da minha casa, no portão, frente. É uma rua fechada, uma rua particular, não é um condomínio, mas é uma rua particular. E aí eu imaginei que estaria na casa dele que eu vi alguns barulhos, mas eu falei, pô, mas que sacanagem, né, meu? A pessoa para um carro na frente da sua casa e não fala nada, não pede nenhuma autorização. E aí eu
liguei pro cara que cuida da rua, o vigia lá tal, aí depois da portaria, não consegui falar com o cara, enfim, falei com o outro veio, daqui a pouco o cara apareceu, um vizinho apareceu para tirar o carro, fiquei meia hora aguardando. Enfim, tirei o carro lá, dei uma bronca no cara, né? Nem era o dono da casa, falei, pô, você não bate o portão aqui? Fala, pô. Ah, aí teve um lá que pediu desculpa, depois eu descobri que esse que também que veio, eu dei uma dura nele, era um juiz, então por isso que ele nem falou nada, nem ficou incomodado, se o cara fosse pedir desculpa, não falou nada, chegou na porta lá, ah, eu vou tirar o carro aqui. Eu falei, pô, dessa vez bate a campainha aí, toca, né? Beleza. Aí tirei os carros e tal, todo mundo foi tirando, veio um garoto novo, "Ô, desculpa, desculpa, eu falei, beleza, tudo certo, valeu, aí pediu desculpa, fui embora. Daqui a pouco no grupo começou o alvoroço. Esse desembargador e a família dele acharam que eu tinha a obrigação de sair da minha casa e ir lá batendo porta dele, na casa dele, pedir para ele tirar o carro. Eu sabia que estava aqui, pois não, não sabia, é outra coisa, estava me trocando, eu jamais ia sair. Quem tinha a obrigação de ir na minha casa era você, desculpa. Mas o cara se sente o desembargador, né? Se sente alguém. Então isso é muito comum que você comentou. E as pessoas, elas oprimirem as outras só porque eles tiveram um pouquinho de atenção, um pouquinho de dinheiro, né? É, que tem algumas normas, algumas regras, elas são em geral, né? A pessoa tem que seguir ali dentro, né? Se existe um portão de garagem, aquele portão pode ter um fluxo de movimento a qualquer momento. E você não tem direito de parar na porta dele. E outra coisa, assim, nenhum problema o cara falar, né? Nenhum problema. Pô, então, beleza, ó, 4h30 eu vou sair e tal. Mas o ponto principal é, como você teve esse problema, acho que a Ana também teve experiência assim, no nosso país, quando você vai, por exemplo, numa região, num país onde as pessoas, praticamente, têm um nível social muito linear, isso não costuma não acontecer tanto. Ah, Acontece. O ser humano é bobinho, né? Mas ele a tendência a acontecer menos. Mas no Brasil isso é muito comum mesmo. sim, E se a gente não se policiar, a gente entra nesse lance também, né? Inclusive porque tem conhecimentos, às vezes, melhor. A gente fala muito isso na aliança, né? Se você tem um conhecimento divergente, a sua obrigação é tentar, inclusive, ser mais gentil com as pessoas quando vai, por exemplo, conversas difíceis, né? A gente se trata mais duro assim entre nós, talvez, né? Porque a gente pode ser mais direto. Mas às sim. vezes as pessoas não são, É, não tem. hoje, se eu fosse um professor de alguma pessoa e eu percebesse que eu tivesse um aluno com esse tipo de dificuldade, eu ia tentar trazer ele para ele se esforçar mais ainda, em vez de querer diminuí-lo, né? Você vai valorizar ele para ele correr atrás. Eu era uma pessoa que morava 100 quilômetros de Divinópolis, eu ia e voltava todos os dias para a aula, de van. Aí você tem um professor que fala que você era analfabeto. Então, e até isso reflete, então, o absurdo, e reflete, inclusive, esse problema dos seus funcionários, né? Por exemplo, você colocou, era mais exigente, não sei o quê. Acredito que hoje, inclusive, se tem dado esses mais espaços, né? Não, Não que é, você não hoje vai tem ter exigência, uma forma o cara mais faz suave de trabalho lá, conversar. Eu né? tento ser mais suave, eu tento ver o lado do outro também ali dentro do contexto. Consigo te separar muito bem, né? Eu não tenho aquele narcisismo também dentro das coisas, porque eu percebi que eu era uma pessoa muito narcisista, muito, 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 muito vingador. Eu era um narcisista muito vingador, eram os dois, sabe? Muito, mas muito mesmo. Aí hoje eu consigo me conter mais ali quando acontece alguma coisa, já tipo, opa, meu comportamento vingador aqui ou meu comportamento narcisista aqui querendo sobressair. Aí eu já tiro de campo para poder dar uma analisada primeiro ali, que são os PDAs, né? Para poder eu não ferir uma pessoa, não ter um comportamento que não precisa. Então, essa parte me ajudou muito, mas muito mesmo. E só de me tirar É daquela muito zona de legal, conforto que eu estava tão grande e trazer para mim os sonhos de volta, já vale muito a pena. muito legal esse ponto que você colocou. Essa semana eu estava vendo, não sei se vocês escutaram o áudio do Ramon, da menina que estava reclamando, estava entrando em dívida com o marido, Sim, eu ouvi. Também ouvi, ouvi. Isso. porque ela escutou o áudio lá, supostamente que era para não trabalhar, né? Supostamente assim, aquela pessoa que ouve o que é interessado para ela, né? Tem pessoas que elas querem ouvir o que elas querem ouvir, elas não querem ouvir o que é concreto, o que é claro dentro do contexto. Ela quer ouvir, transformar o texto dentro daquilo que é interessante para ela.
Então, dentro da Aliança Divergente, eu vejo que fala, né? Tipo assim, a mulher tem que cuidar dos filhos, a mulher tem que ser organizadora do lar, o homem provedor, mas peraí, como que são as suas contas? Como que isso vai te afetar lá na frente? Que é onde que fala comigo dos meus. Eu sempre fui uma pessoa com uma disciplina financeira muito grande. Quando eu vejo as pessoas contando assim, eu tô endividada, eu não tinha um real para poder entrar dentro do projeto, eu não tinha isso, eu não tinha- só que eu nunca passei por isso, graças a Deus. Eu vim de uma origem muito pobre, mas sempre desde que eu comecei a trabalhar, a conquistar minhas coisas, eu sempre fui muito disciplinado nessa questão. Então, eu nunca tive esse descontrole com as coisas. E que, igual o próprio Elton fala sempre, né? Da permissão ali, da forma que. Mas comigo aconteceu o quê quando eu entrei em Aliança Divergente? Eu ainda não falei nesse assunto, né, com o pessoal nem nada, mas eu já vinha 2 anos só no vermelho. Trabalhei 2 anos no vermelho, e quase que desistindo da empresa, e não dando conta. E agora nós estamos no quinto mês, né? Eu já estou com 170 mil aplicado, entendeu? Já não estou mais no vermelho. Trabalhei muito, mas muito mesmo. Mas eu já consegui aplicar, hoje tem no banco aplicado 170 mil. Então, Tem nesses que, mano, 170 pegar essa história, eu vou pegar essa história sua e mandar lá pro pessoal da Aliança. mil, desde que eu me dediquei muito esse final do ano pra cá, eu trabalhei muito, sabe? Foi um período que eu mais trabalhei. Só que o dinheiro, ele antes, ele vinha, ele fazia um movimento total aqui dentro, não é pouco dinheiro. Aí, quando somava, o dinheiro não dava. E nós não estamos falando ali de 20 mil, de 40 mil, nós estamos falando de 300 mil por mês, 250 mil por mês. Esse dinheiro rodava, 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 quando chegava no final do ano, estava eu no vermelho de novo. Aí esse ano eu trabalhei muito, mas eu consegui organizar bem mais as coisas, consegui colocar uns limites mais claros e consegui ter olhares para lugares que eu não via, sabe? Lugares que eu não conseguia observar. Eu passei a ter uma observação. Estou passando por muita pré-queda na empresa, passando por muita dificuldade, questão de mão de obra, de gestão, só que pelo menos o financeiro deu uma melhorada. E o financeiro melhor, o coração fica mais suave, né? É, sem dúvida, negócios, dinheiro é um sintoma, sim, é muito importante, principalmente para quem tem empresa, né? Você tem que É, ter algum caixa ali, tá certo? chegando próximo da folha de pagamento ali, você começa a conta pratinha. Eu tenho uma despesa que ela inicia geralmente de 90 a 110 mil por mês fixa, que são as folhas de pagamento Ó, fora as outras despesas. você tem uma ideia, ô João, o ideal seria o mundo ideal para o empresário, é quase o mesmo parecido com as pessoas, né? Com a gente. Então, por exemplo, se você tem um faturamento de 300 pau por mês, por exemplo, Eu tenho que ter uns 4 meses depositado lá para poder me resguardar, né? o ideal é 5. O ideal é ter 1,5 milhão lá. O ideal é ter 1,5 pau só no caixa, só para fluxo de caixa. Lógico, pode aplicar isso, pode fazer outras coisas com isso, né? Vai aplicando, mas você sabe que o dinheiro está lá e vai se multiplicando. No mínimo 5. Então, uma empresa saudável tem 10, às vezes 15, às vezes 20 o faturamento dela. E é que você falou aí, é muito difícil isso daí. Eu, por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade com isso, porque eu tenho minha cabeça é sempre de colocar, sempre de colocar, sempre de colocar. Não, eu vou querendo reinvestir, reinvestir, reinvestir em coisas. E é um risco, né? E pode ser, inclusive, um padrão de querer correr risco. Tipo, querer trabalhar no limite, por exemplo, né? De ter aquele frio na barriga. É, uma adrenalina, exato. Né? Então, Porque assim, você eu tenho que uns, investe, tem uns né? E é 16 um anos que eu tenho a padrão. empresa. Esses 2 últimos anos, para mim, foi complicadíssimo nessa questão, sabe? De trabalhar no limite, do dinheiro entrando, mas já pagar a conta da frente, e aquilo vai me dando uma angústia, vai me dando um desespero muito grande. Agora que eu normalizei, é bem mais suave, sabe? Você tá ali com o dinheiro tranquilo, as contas vão chegando, você vai pagando em dia. Mesmo que esses apertos todos, as minhas contas sempre teve em dia, sabe? Nunca me endividei, nunca fiquei devendo no banco. Esses fatores nunca aconteceu comigo. Mas ficava muito no limite ali, sabe? Na beiradinha, para quase acontecer. No mês seguinte quase acontecia, entendeu? É muito desconfortável. Mesmo eu sabendo que o dinheiro vai entrar, que as coisas vão acontecer, não é confortável pra mim, que sou muito metódico, que me policio muito por essa questão. Isso é muito bom, parabéns. Tem que dar um curso para nós de educação financeira. Obrigado. Né? Nos marcar um dia para dar um curso de educação financeira.
É, porque isso é um gargalo, você vê, de vários empresários e pessoas também no Brasil, né? E às vezes, eu sempre falo, às vezes não entra, então é difícil para o cara que não entra, ele chegar e conseguir investir. Como não é investir, não está nem entrando, né? Tem que ter uma renda extra, que tal. Mas é muito comum também as pessoas entra e fica nessa loucura aí de não ter a grana, né? É, mas eu vejo assim, várias vezes, já vi o El também falando sobre isso, tem a questão do padrão que você quer viver também, né? Não adianta eu ganhar ali 20 mil e querer viver no padrão de 25. Não adianta eu ganhar 50 e querer viver no padrão de 45. Vou estar sempre me endividando. Eu vejo alguns vídeos que eu já vi deles mostrarem como exemplo algumas celebridades, por exemplo, que até mesmo, não sei se foi o Michael Jackson, que foi um cara que era bilionário e morreu devendo muito. Então, já vi alguns cases. Não sei se. Ele já falou de outras pessoas, não lembro bem os nomes, mas de pessoas que ganhavam muito dinheiro, mas se endividavam demais da conta com esses padrão, e no final vivia endividado. Então, se você ganha, gastar muito mais do que o que você ganha, dependente do tanto que você ganha, você vai estar sempre endividado. E é pior Sim. ainda, né? E o que você está fazendo agora, por exemplo, vai fazer um ano de aliança, né? O que você está fazendo agora para continuar motivado? Porque chega uma hora que as coisas não ficam não tão novidades, né? Tem ali o diário, né? O áudio diário, tem as marca-passo, tem os protocolos, tudo mais. O que você tem feito para poder continuar a chama Não, o acesa? que que eu fiz? Eu já assisti bastante. A única coisa que eu sempre tive muita dificuldade, que eu nunca consegui fazer claramente, foi rodar os protocolos. Sempre tive dificuldade com os protocolos. Tanto que eu vou me dedicar agora a fazer os protocolos. Mas eu voltei a ver desde o começo os vídeos novamente. E cada vez que eu vejo os vídeos, eu aprendo algo novo. Igual eu comentei com você no começo das nossas falas, igual, por exemplo, do João Cena ontem, eu assisti o vídeo duas vezes dele. Daquele cara que teve a semana anterior também, que ele falou bastante coisa lá, que eu não lembro o nome dele agora. O dele eu assisti umas quatro vezes. De tanto que eu gostei da forma que ele contou a história dele, da forma que as coisas foram acontecendo, da forma que ele foi desenvolvendo tudo. Então, às vezes eu vejo mais de uma vez para poder, cada momento que eu vejo ali, vai me agregar um pouco mais dentro do que é aquilo que eu tô buscando. E Você vejo para também no que, meio, a, você que para, aliança de. escuta ou você tá no trabalho, escutando, no dirigindo? Como que você faz para escutar os áudios? Não entendi a pergunta, perdão. Você para um lugar assim e começa a escutar, ou você vai estar trabalhando, está dirigindo, Não, vai depende escutando? muito, vamos supor. O áudio diário, às vezes, de manhã, quando eu vou tomar banho, eu coloco ele. Quando eu tô indo pra academia, por exemplo, eu coloco ele, que é o tempo de eu me circular até chegar lá. Ou quando eu vou fazer um café, de manhã também eu coloco pra ouvir. Mas os demais vídeos eu paro pra assistir, entendeu? Eu sento de frente o computador ali e vou ouvir eles. E tem uma parte também que é muito gostosa que acontece comigo. Quando eu tô quase na hora de dormir, eu gosto de colocar os vídeos, né? É que são 5 minutinhos eu apaguei. Sabe? Se eu não sentar e prestar atenção no que eu tô fazendo agora com você, aí eu me disperso, eu durmo, eu vou pensar outra coisa. Eu tenho que desligar o telefone, que se eu deixar o telefone com a internet ligada e ele ficar pitando, ele tira minha atenção, eu quero focar nele para ver o que eu vou fazer no telefone. Então, para eu conseguir estar prestando atenção no que eu vou fazer, a primeira coisa que eu preciso, eu tenho que tirar o telefone de cena. Que se eu tiver com o telefone em cena, eu não dou conta de prestar atenção. Então, eu tiro ele de cena e aí eu vou fazendo. Ontem, por exemplo, que eu fui assistir os vídeos, tava fazendo umas franjas de um vestido. Aí eu coloquei os áudios para ouvir, os vídeos para poder ouvir e ver, porque o tempo que eu levava para fazer as franjas do vestido dava para eu prestar atenção e conseguia trabalhar com a mão, porque eu não precisava ficar olhando para minha mão. Eu precisava mais mesmo, podia ter prestado atenção na televisãozinha que é do notebook que eu tô vendo, que aí eu consigo fazer. E às vezes também, se eu estiver cozinhando alguma coisa, ou vou desmanchar alguma costura, ou eu vou cortar alguma coisa que dê para poder ouvir aliança de gente, eu vou ouvindo. Se eu vou E costurar você alguma está coisa também. legal. E quais são as expectativas do futuro agora aí com a Aliança? Essas Então, mudanças, o marca-passo mudou, tem uma IA que está sendo treinada isso. lá. Comecei a utilizar um pouco da IA agora. Aí às vezes tem um pouco de dificuldade com ela, mas eu consigo usar ela ainda já. Questão das coisas que ele vem colocando ali dentro do contexto e tentando buscar de eu conseguir organizar o meu plano, perfeito, que eu ainda não consegui organizar esse plano 100%. Já fiz o plano, já coloquei as coisas. Igual, por exemplo, quando eu comecei a fazer aliança divergente, a recepção do meu ateliê ela era muito humilde, sabe?
que eu tinha quando eu mudei pra cá. Eu saí de um espaço todo pronto, precisei de entregar o espaço porque lá o meu VCB tinha vencido e eu não podia permanecer lá sem o VCB. E a dona do imóvel não tinha interesse em fazer o VCB, arrumar todas as melhorias do corpo de bombeiro para eu conseguir o VCB. Aí eu tive que mudar se pudesse um outro espaço que tivesse o VCB. Quando eu mudei pra cá, eu não tinha uma recepção preparada para isso. E um dos meus sonhos que eu tinha, quando eu comecei a fazer aliança divergente, era conseguir organizar a minha recepção. Criar uma sala para o financeiro, comprar móveis, colocar os pisos, fazer os móveis da recepção. E eu nunca conseguia fazer isso. Com dinheiro em mãos, eu não fazia. Eu lembro do Elton falando no começo da Aliança Divergente que a gente tinha que ir nos lugares visitar, né? Para poder conseguir. Aí eu comecei em lojas de materiais de construção para poder ver os pisos. Eu comecei em loja de imóveis. Eu fui numa loja de imóveis, fui em outra loja de imóveis. E várias lojas de imóveis que eu ia, eles me ofereciam de graça os móveis. Para que eu colocasse os móveis aqui para que eu pudesse divulgá-los. O pessoal do piso foi a mesma coisa, eles me ofereceram a me passar os pisos. Se eu quisesse colocar os pisos aqui, não me cobraria os pisos em troca de eu indicar cliente para eles. Mas aí, como eu não quero fazer uma parceria muito fixa ali, muito agarrada, que eu tenho a obrigação de fazer aquilo, aí eu preferi mesmo comprar esses móveis todos do que ter que fazer essa parceria tão casada. Mas eu só consegui comprar os móveis quando eu visitei os lugares. Eu fui nas lojas de móveis, olhei os sofás, olhei planejado, fui na loja de piso, olhei os pisos e tudo. Depois eu posso até mandar no grupo pro pessoal ver, sabe? O antes e depois. Tanto que uma Manda, das partes dos móveis que eles colocaram tem aqui mais ou menos em tem média mais uns celebre 21 que dias. tá guardando aí, um monte de celebre comigo. Tem que jogar no grupo lá o celebre. Tem os grão. Eu vou fazer uma forma de como que eu vou gravar esses vídeos para mandar lá. O dia que o pessoal montou os móveis aqui, eu até chorei. Aí eu pensei, gente, Legal. E você tem levado alguém junto com você nessa jornada da aliança ou você está sozinho ainda? então, eu sou casado, sabe? Só que o meu marido tem pavor dele antes de ver. Ainda tem isso? Ele acha uma balela, ele acha uma chatice, sabe? Mas ele não está vendo os seus resultados, a sua mudança? Você se tornou uma pessoa melhor É, eu para até ele? tô assim, alinhando pra eu sentar e ter uma conversa com ele. A questão de pra ele ver, sabe? Você não acha que teve um comportamento diferente? Você não acha que existe uma mudança? Você não acha que teve uma parte positiva, sabe? Eu não sentei para falar com ele sobre isso ainda. Tô rodeando essa conversa ainda. Nesse aspecto, João, eu me identifico muito com você, porque eu tenho uma namorada que ela é muito cética sobre tudo que é coach, tudo relacionado, tudo que ela vê como coach, como mentoria. Isso ele vê isso dessa forma. Isso, ele vê É, dessa forma, e, isso. e aí pensa, não, isso aí, eles só querem seu dinheiro, é enganação, nunca nem prestou atenção, mas fala assim, o cara, ele tá te vendendo ouro, ele vai ficar te enganando e tal, é isso que fica falando. E não tem nem paciência para olhar que conteúdo nenhum, já vai descartando direto. Né? Mas eu acho que igual o Márcio fala, tem que ser às vezes pelo resultado que você vai convencer a pessoa, né? Alguma coisa assim. A pessoa vê a diferença, né? É. O Felipe ele não desfaz, sabe? Só que ele fala, não vejo graça, eu não vou ficar perdendo meu tempo com isso. Vai ler um livro, vai ver uma série, fica com essa balela que esse povo aí perdendo seu tempo. Vai organizar, vai fazer uma terapia, procura um psiquiatra pra você poder fazer uma terapia. Mas ele não fala É, nada muito agressivo, que ele é muito respeitoso com tudo, sabe? Mas eu mas não você vê, cheguei as a ter essa pessoas que conversa mais com ele precisam, e falar sobre essas mudanças. se você for ver, assim, as pessoas que mais precisam são as pessoas que têm resistência. Pode ver. Sim. As pessoas que às vezes nem precisam tanto, elas se deixam levar. Mas, por exemplo, a minha sogra, ela é uma pessoa muito boa, sabe? Muito prestativa e tudo. E minha sogra fazia como? Ela arrumava um emprego num lugar. Toda vez que ela arrumava um emprego num lugar, ela ficava ali 4, 5, 6 meses no emprego. Mas quando ela estava trabalhando em algum lugar, a gente se afastava muito. Então ela auto se sabotava para não ficar nesse emprego novamente, para ela voltar, ficar, conviver com a gente. E esse padrão aconteceu em média ali de umas 4 vezes. É a última vez que ela saiu do último emprego dela, veio desabafar, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não quero seu chororô, eu não sou seu filho, o seu filho não vai cuidar de você, ele não vai te sustentar. Então você trate de dar certo no seu emprego, trate de se organizar. Nós vamos continuar tendo o mesmo carinho com você, nós vamos continuar gostando de você. Você não vai vir morar com a gente não vai morar com você.
Nós não vamos ter o mesmo apartamento. Você vai ter sua vida, nós vamos ter a nossa. Se você fica com essa mulher nos serviços, a gente vai se desligar de você. E dessa última vez que a gente fez, em vez de a gente afastar dela, a gente ficou próximo dela também. Ela permaneceu no emprego. Tive a Viu conversa com só? ela, falei assim, ó, eu não vou te sustentar, a gente não vai te sustentar, você não vai vir trabalhar comigo, você não vai vir morar com a gente, você não vai prestar serviço pra gente, você vai se organizar com as suas coisas e você vai ter uma relação com a gente saudável. Se você começa as unhas de ficar saindo dos empregos, tudo, você vai passar dificuldade, nós não vamos te ajudar com nada. Nós não vamos te ajudar com nada. Aí dessa vez ela firmou no emprego dela. Mas ela tem uma linguinha muito. Ela é muito boa pessoa, mas ela tem uma linguinha assim. Muito tudo que ouve passa pra frente, tem a versão dela, tá? Acaba que isso prejudica muito ela. Então, os últimos empregos dela, ela auto se sabotava pra sair dos empregos pra estar próximo da gente. Porque quando ela perdia o emprego, ela vinha pra perto da gente. Sim. Você pegou o padrão. Entendeu? É somente está sendo treinada já para pegar esses detalhes aí. É Porque isso eu aí. conversei bem com o Felipe sobre o Felipe. Eu fui explicar pra você, ó, o que que acontece? Você percebe, toda vez que ela arruma um emprego, que no começo a gente se afasta muito, quando a gente se afasta muito, ela auto se sabota para voltar a estar com a gente. Aí ele concordou nessa questão, achou legal, interessante a situação. E a gente sentou com ela e conversou com ela. Falei, se você perder seu emprego novamente e começar a fazer trabalho, você vai voltar a morar lá com a família da sua mãe. Que com a gente você não vai morar. É. E agora afirmou ela no Olha, emprego. E toda vez que ela vem reclamar e- alguma coisa, pessoal, não tem interesse em saber de reclamações dos lugares dos outros. Você não precisa me contar coisa ruim, não quero saber, não quero reclamação de lugar nenhum, não tem interesse em nada que acontece no seu trabalho. tá certo. E é É aquele difícil, padrão que né? ela A tinha gente, de desabafar, acabou. tá certo. E é difícil, né? Porque a gente se preocupa com as pessoas. Quando a gente gosta de nós melhorarmos nossos comportamentos, nossos hábitos e tal, porque são pessoas que gostam de si, gostam de conviver melhor com os outros. Você não vai melhorar seu comportamento só para você conviver com você, né? Você quer conviver com outras pessoas. E quando a gente tem que tomar essas atitudes, não é fácil, não. Mas é necessário. Não, sim, porque ela era a única pessoa, questão de família, assim, que eu tinha um pouquinho de dificuldade com as coisas acontecer, era ela. Porque acontecia alguma coisa, a gente estava ali, a gente socorria com dinheiro, a gente socorria com atenção, estava próximo. Mas era o que acontecia no padrão, era isso. Toda vez que ela começava a ficar bem, aí a gente se afastava dela, ela acabava se auto-sabotando para estar de volta com a gente aqui. Pois é. Eu estava com minha esposa isso hoje, aí, porque teve uma fase que veio conversar com ela, ela faz um trabalho numa empresa, e o cara veio propor um trabalho, né? E aí ela falou, "Pô, o cara veio propor um trabalho aí, assim, 50% menos do que ela faz, né?" Eu falei, e aí? Ela falou, não, depois eu vou falar com ele. Por que não falou com o cara na hora? Olha, desculpa, amigo, mas esse valor está 50% abaixo do que eu faço. Ai, a pessoa ficar chateada. Pô, por que ficar chateada? Por que alguém ficaria chateado, pô? É normal, falando, "Ah, obrigado pela oportunidade, né, de querer contratar, mas assim, tá fora do que. Eu não vou largar, né, o negócio ali, eu vou ter que eu vou poder fazer uma proposta de você. O cara vai chegar, vai deixar de fazer um vestido de noiva, entendeu? Porque 50% menos para. Tem sentido, né, família? Desculpa, porque você é legal, porque é parente de não sei quem, ou porque pessoa que é meu amigo me indicou. E a gente, se a gente não prestar atenção, a gente fica preso nisso, que são paraquedas. Sim. Eu comecei até na questão do comportamento com o cliente, com tudo, a postura de como conversar com o cliente, de como posicionar minhas vendas, isso tudo me ajudou muito, sabe? Eu tenho só pontos positivos muito bons com a questão da aliança divergente. É. O, Quando eu estou o- falando com o pessoal, quando eu falo com o pessoal, e até com o pessoal que trabalha comigo, na corretora do carro, do seguro de carro, por exemplo, eu tenho as pessoas para isso. Quando eu falo com as pessoas, também eu falo assim. Então, assim, fala, amigo, no coração aberto, olha, vamos ter uma reunião. Primeira coisa, eu faço reunião com as pessoas. Eu não gosto de ficar conversando conversa mole. Então, assim, ensina para eles também como fazer isso. Ou seja, se o cara está querendo fazer um negócio com você, ele vai parar que seja 5 minutos para conversar com você. Se o cara quer ficar ficando mandando mensagem, esse cara não quer nada com nada, desculpa. Vai perder tempo com isso daí. Então, assim, e chega pro cara e seja sincero. Olha, eu não vou. Nosso perfil é esse, a gente não enche o saco de ninguém. Não fica te ligando, não fica pedindo para você fazer. É uma conversa. Vamos explicar tudo direitinho e tal.
Quer avançar? A gente avança. Não quer avançar? Tá tudo certo. A gente pega o benefício, vamos falar com uma outra pessoa. Simples. Outra coisa, pode falar não. Você não é obrigado a comprar o serviço. Não precisa. Na verdade, a arte de vender produtos é a arte de receber não. Sim, Não, 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 não. Eu quero sim, não quero não. Não, eu sei que eu já tenho um monte de não. Normal. Mas aí os vendedores, principalmente, têm uma difícil a pegar isso. Tá? Acha estranho, né? Não, cara, abre o eu coração da tenho um pouco de pessoa. dificuldade nessa questão, porque, igual eu falei com você, devido ao fato de eu conseguir fazer 100, eu tenho uma procura de 300, então acaba que um não, às vezes, para mim me incomoda, né? Só que, como eu tenho um jogo de cintura bacana, sou muito claro nas minhas negociações com os clientes, então facilita bastante para mim, sabe? É. E deixa a porta aberta para uma outra oportunidade, né? Que você quer Isso. atender o cara, né? E Mas, também ser uma pessoa narcisista vingadora, em alguns momentos para mim também foi bom, sabe? Me trouxe retornos, não pela vingança de fazer uma ruindade com o outro, mas de um posicionamento diferente que eu tive, que me trouxe uma visibilidade que eu precisava. sim. Legal, João. Bom, vamos conversar contigo aí hoje. Uma conversa breve. Aí, Renato, vamos fazer o seu próximo aí, ó. Conhecer um Renato, pouco Sim. mais sobre você. Topa aí no próximo encontro, vamos fazer contigo. Não, vamos fazer mais. É um prazer compartilhar e aprender, né, também. Aprender nesses encontros. o Renato de BH, de Bom Despacho, não é isso, Renato? João, eu nasci em BH. Eu morei em Divinópolis, eu morei no Maranhão, mas agora eu moro em Bom Despacho, mas eu Isso. sou de BH. Eu lembro de você comentar que morava em Bom Despacho. Sim, sim. Mas é bom ouvir essas histórias de contextos tão diferentes, né? Sim? Porque é, cada um traz uma experiência nova, um insight diferente, né? E, e é bom ver assim as dificuldades, porque a gente pensa assim, quando eu olho para mim, eu penso, nossa, só eu sou muito lento, é. Eu fico olhando assim, quando eu vejo que os outros têm dificuldade também, é assim, até que alivia, os outros também têm Sim. perrengue, têm os seus, né, por mais bem-sucedidos que sejam, todo mundo Não, tem cada um o, tem uma particularidade dentro de um contexto ali, sabe? é, Às vezes não é financeiro, às vezes é psicológico, às vezes é físico, às vezes é comportamental. Não existe aquela plenitude para ninguém. é, é, Não. Facilita bastante pra gente nessa questão. é, É, não, vamos ver se a cada 15 dias a gente faz um. Sim, tranquilo. Agora eu vou me dedicar mais, vou me esforçar, sabe? Vou colocar como prioridade, porque o efeito paralelo ajuda bastante também, né? Quando eu tô muito fitness, assim, que eu tô indo na academia certinho, tô me organizando, as coisas fluem bem melhor. Quando eu começo a abandonar a academia, eu tenho que mais desandar tudo. E também faz os celebres. Coloca lá no grupo, pessoal, celebre comigo, ó, tal. O escritório novo, recepção Eu nova. vou. Deixa eu ver se eu consigo achar uma foto pra me mandar lá pra vocês verem, ver do antes e depois. É importante. Porque, nossa, foi um divisor de água muito grande, sabe? Assim, surreal. Deixa eu achar aqui, quer ver? Legal. É, você que trabalha com beleza, né? Tem que ter essas coisas Sim, aí. achei. Vou mandar só uma partezinha pra vocês poderem ver aí no grupo. Depois eu vou ter que mandar um texto lá explicando sobre isso, né? É, manda um texto, ó, as pessoas recebem comigo. Uma coisa breve. Sempre no escritório antes e depois, tinha uma meta que eu queria fazer, um sonho Eu realizado. tinha o sonho de fazer os provadores, tinha o sonho de, né, de arrumar a recepção. Não ficou 100% ainda do dia que eu preciso, mas a melhoria que teve foi muito grande, sabe? E eu não consigo nem ver o tanto que era feio antes. E, tipo, a questão maior é porque eu tenho um poder de cliente, as minhas clientes têm um poder aquisitivo muito alto, são mulheres muito bacanas. Elas merecem um lugar mais aconchegante, um lugar mais confortável. Eu vejo muito da postura que o Elton fala muito, né, que a postura que você tem não combina com o lugar que você quer e tal. Então, às vezes, agora o lugar que eu vou ter, minha postura vai ter que mudar para combinar com o lugar, que o lugar ficou melhor. O lugar Exato, está isso melhor do aí. que a minha postura, então eu vou precisar de mudar um pouco da postura também nessa questão. Isso aí, isso aí. aquele, Certíssimo. aquele áudio lá do fotógrafo é impressionante sobre isso, né? Como que É, a mudança de como que os contatos foram levando ele a um nível cada mas vez mais alto, né? o do que fez a palestra semana anterior, você chegou a ver também?
Vi, vi. Eu não lembro o nome dele, como é que era o nome Era dele? um gaúcho, eu esqueci o Isso. nome dele, eu acho que era Bush. Puxa, Bush. o sobrenome puxa, o Isso. branquinho. É. O branquinho eu gostei mais das falas dele. Já o João, fotógrafo, eu percebo muito nele aquela pessoa que ela conversa com você, mas com o intuito de vender o tempo todo, né? sabe? Ó, A e vocês falarem forma, pro João, se chamar o João de fotógrafo, ele vai brigar com vocês, hein? Ele é retratista. ele é o quê? Retratista. Retratista, entendi. Ele fala que ele é retratista, é. Que ele faz retrato da pessoa, ele retrato do momento e tudo, é. Se ele gosta de ser Ah, chamado como retratista, ele vai ser retratista. Mas então, o retratista João, eu percebo que nas falas dele, o tempo todo ele tá vendendo alguma coisa. Sabe? Esse é meu ponto de vista. É tipo, eu paguei para estar em vários lugares. Para poder estar em tal lugar, eu paguei muito. Eu comprei mentoria X, eu comprei tal coisa. Meio que frisando demais essa questão da venda, sabe? Que você tem que comprar alguma coisa dentro daquele contexto ali. Então isso às vezes me incomoda um pouquinho na questão dele forçar uma venda o tempo todo. aham, Entende? É tipo, a mulher só vai ser feliz se ela casar e vestir um vestido de noiva. Se ela não vestir um vestido de noiva, ela não vai ser feliz. Ela tem que, não. A mulher vai, se ela casar com um hobby de calça jeans, sutiã ali, ela vai ser feliz do mesmo jeito. Vai dentro dos valores, tendo o contexto dela ali, que ela vai buscar aquilo ali pra felicidade dela. Pra uns o vestido vai poder valer milhões, pra outro o vestido não vale nada. Mas nas sim, palavras do retratista, bem, não o conheço, mas a única coisa que eu comecei a seguir no Instagram, achei ele muito inteligente pra conversar algumas coisas, mas eu percebo que ele o tempo todo tá vendendo algo. Então isso me incomoda um pouquinho, que é onde entra aquela questão do coach, né, que ele tá forçando. Mas muitas das coisas que ele falou do ambiente, de como que é o ambiente, de como que você tá nos lugares ali, faz toda a diferença. Porque sim. quando eu comecei há 16 anos atrás, não existiam as redes sociais, né? E na minha cidade já existia uma empresa de vestidos de festa e noiva muito requisitada, com poder aquisitivo muito alto, e eu não tinha dinheiro para poder pagar a marketing, pagar as coisas, eu não sabia nem como que funcionava, nem entendia. Só que tinha algo em mim que fazia eu fazer as coisas sem entender por que que eu estava fazendo aquilo. O que que acontecia? E eu ia nos eventos até ser convidado. Eu arrumava um jeito de conhecer alguém que estava indo, fazia uma roupa para aquela Sim, pessoa, em troca daquela pessoa me dá dois convites para poder ir na festa. Teve um legal. episódio bem interessante de uma festa aqui, que era 40 anos de um jornal. Eu entrei, Congelou? Congelou todo mundo? Acho que congelou todo mundo. Parar de gravar.